Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal. E uma pergunta que vocês sempre fazem aqui é: bons fundos de renda urbana que você poderia comprar e se aposentar aí com eles, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que existem fundos de renda urbana de R$ 100, existem fundos de renda urbana de R$ 10, e existem fundos de renda urbana que eram de R$ 100 e fizeram um desdobramento para R$ 10, certo? Nesse cenário, três fundos imobiliários se colocam muito bem. O primeiro dele é o HGRU11, que é o fundo de renda urbana que pertence ao Grupo Pátria. Ele custa R$ 124,10. O dividendo na casa de 10%, está somente com 2% de desconto, com a queda da Selic em breve, né? Ele certamente vai passar de 1 e vai chegar ali a ficar entre 5 a 10% mais caro, certo? Então, todas as vezes que a Selic cair, o HGRU ele vai ficar ali entre 5 a 10% mais caro. Por quê? Porque quando a Selic cai, existe um aumento, ou seja, um estímulo ao aumento do consumo. E o que acontece com o aumento do consumo? A renda, ou seja, o dinheiro começa a circular com mais força, trazendo maior retorno para esses fundos imobiliários de renda urbana, certo? Está com a liquidez na casa de 3,38 milhões, já subiu 7,69%, sendo que a maioria dessa queda de subida foi entre dezembro e o atual momento, ou seja, nos últimos 6 meses, são responsáveis por essa subida aqui de 7,69%, onde ele saiu da casa de R$ 101,22 e foi para o patamar de R$ 123,18, que é uma subida muito boa para o HGRU11, né? De forma que nos últimos 5 anos ele conseguiu aí subir 50,70%, certo? Ele tem uma taxa de administração muito boa, de 0,9%, tem uma vacância insignificante, ou seja, todos os seus imóveis podemos dizer que estão completamente ocupados, tem um número de cotistas de 220.551, tem um valor patrimonial de R$ 125,74, seu último rendimento R$ 1,55, que é um valor muito alto. Se nós considerarmos o valor patrimonial de R$ 1,25, e tem um valor patrimonial de 2,92 bilhões, certo? Quando nós descemos aqui embaixo para ver, né, que o dividendo dele atualmente está menor do que a média dos últimos 5 anos. Por quê? Porque ele subiu muito. Né? Não é porque os proventos caíram, mas porque a cotação dele acabou subindo bastante, né? Inclusive, para você que é investidor, agora neste mês de julho, você vai ganhar um belo presente de R$ 1,55, porque o HGRU11 ele paga dividendos quase que extraordinário, né? Porque é acima do que geralmente ele paga no início do ano, como vocês podem observar, e no final do ano. Então, 2 momentos aí que ele paga dividendo bem interessante, certo? Só em São Paulo ele tem 59 imóveis, Paraná 16, Minas Gerais 11, Mato Grosso 3, Rio de Janeiro 3, Bahia 3, Santa Catarina 1, Rondônia 1, Acre 1, Maranhão 1, Pará 1, Ceará 1, Alagoas 1, Tocantins 1, Mato Grosso 1 e Rio Grande do Norte 1 e Paraíba também, certo? O segundo concorrente do HGRU11 é o TRXF11. Ele está sempre ali brigando, competindo com o HGRU11. Sua cotação R$ 101,14.
O seu dividendo se encontra muito alto, mesmo com a subida. Mesmo com a subida, ele segue pagando muito, porque ele chegou a bater a casa de R$ 85,83, agora está na casa de R$ 101,43, está somente com 1% de desconto, está com a liquidez de 5,72 milhões e nos últimos 12 meses subiu 10,50, certo? Quando nós descemos aqui embaixo, ele já entregou um retorno de 61,10%, maior do que o HGRU11, tem uma taxa de administração bem mais alta de 1%, que isso faz muita diferença ao longo do tempo, tem uma vacância quase zerada de 0,2%, tem 183.597 cotistas, porque geralmente quem tem HGRU11, o segundo fundo de renda urbana, que geralmente ele tem é o TRX-F11, ou seja, uma espécie de dupla. Valor patrimonial R$ 102,61, menor do que o HGRU11. Último provento R$ 1,55, porque fundo de renda urbana distribui dividendos extraordinários no final do ano e no meio do ano. Tem mais de 20 milhões de cotas sendo negociadas e um patrimônio de maior do que 2 bilhões, certo? Quando nós descemos aqui embaixo para conhecermos um pouquinho, a gente consegue ver que ele está pagando acima da média, porque a média dele é 12%, ele está pagando 13%, ou seja, o HGRU11 tem margem para crescimento e o TRX-F11 tem margem para crescimento, porque o seu dividendo ainda não chegou na média, diferente do HGRU11, que ele já está na média, certo? Ao descermos aqui embaixo, só para mostrar aqui o dividendo extraordinário, que são pagos no meio do ano e no início do ano, certo? No meio do ano, R$ 1,55, no início do ano foi R$ 2,50, né? Descendo aqui embaixo, ele tem um portfólio bem diversificado, mas não tem a quantidade de imóveis que o HGRU tem. Por exemplo, tem 26 em São Paulo, enquanto o HGRU11 ele vai possuir 59. Ele vai ter 6 em Goiás, 5 em Pernambuco, 4 na Bahia, 4 no Rio de Janeiro, 3 no Pará, 3 na Paraíba, 2 no Sergipe, 1 no Maranhão, 1 no Ceará, 1 em Santa Catarina, 1 em Minas Gerais e 1 no Piauí. Para finalizar, nós temos o RBVA11, que ele era um fundo de R$ 100, na verdade R$ 83. Ele fez um desdobramento e passou a ser um fundo de renda urbana de base 10, onde a sua cotação custa R$ 8,32. Ele não conseguia acompanhar o TRX-F11 e nem o HGRU11, porque ele tinha esses dois tinham melhor qualidade do que ele, mas agora, para brigar com os fundos de renda urbana de base 10, como o GARI 11, VIU e outros, ele se torna uma opção bem interessante, até mesmo para brigar com o GGRC11. Está com dividendo de 13,48, está com 22% de desconto, está com a liquidez de 1,74 milhões e se encontra bastante descontado, ou seja, caiu 10,74%. Por que isso acontece? Porque geralmente os investidores, o que eles faziam? Compravam HGRU11, compravam TRX-F11 e por último compravam RBVA11, por causa da sua qualidade, eles deixavam como sendo a terceira compra do portfólio, ou seja, não era comprado primeiro. Ele bateu a casa de R$ 7,27, subiu para a casa de R$ 8,57. Né? Ele é um fundo bem antigo, né, diferente do HGR11 e TRX-F11, onde ele já conseguiu entregar nos últimos 10 anos 119% de rentabilidade, ou seja, um fundo bem tradicional, mais tradicional do que o HGRU11 e o TRX-F11. Tem 73 mil cotistas,
um valor patrimonial de R$ 10,66, último dividendo 9 centavos, tem uma vacância bem superior, tem mais de 156 milhões de cotas sendo negociadas e um valor patrimonial de 1,66 bi, né? Quando nós descemos aqui embaixo, a gente consegue observar que o dividendo dele já se encontra bem inferior aos últimos 5 anos, ou seja, ele já está bem abaixo do que ele é capaz de pagar na média, que é 15,27. Ele, diferente dos outros dois fundos, eles não conseguem ainda distribuir dividendos extraordinários, ou seja, manteve ali a casa dos 9 centavos. E para finalizar, ele só em São Paulo ele tem 50 imóveis, né? E no Rio de Janeiro mais 20, Minas Gerais 3, Pernambuco 2, Ceará 2, Paraná 2, Maranhão 1, Distrito Federal 1 e Rio Grande do Sul 1, né? Ou seja, imóveis também de excelente qualidade, mas o problema que faz com que ele tenha muitos investidores não gostem dele é porque ele tem muito imóveis alugados para a agência bancária, né? Então, tem alguns investidores que não gostam disso porque ele tem uma exposição muito grande a agências bancárias. O bom de você ter imóveis alugados para o segmento das agências bancárias é porque o seu aluguel ele é previsível, ou seja, dificilmente a Caixa Econômica vai dar um calote nos aluguéis. Mais diferente do TRX-F11 e do HGR11, você não vai ter tantas explosões de dividendo. Por quê? Porque como TRX-F11 e HGR11 são imóveis comerciais, você tem uma maior geração de renda por metro quadrado, o que não acontece com a agência bancária. Na agência bancária, você não vai ter uma maior produtividade por metro quadrado. Já TRX-F11 e HGR11, sim, porque eles são grandes conglomerados do segmento comercial, né? Ou seja, tem uma grande produção por metro quadrado que faz com que ele distribua aí dividendos extraordinários, certo? Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui do canal. Se que não é seguido, segue o nosso canal e até o próximo vídeo.